Deixe-me revelar uma verdade que o brilho e o glamour deste mundo tentam desesperadamente abafar. Com o estrondo do samba e o flash ofuscante das luzes de neon. Sabe aquele vazio no peito? É o grito silencioso de uma alma que está morrendo de fome por um significado. Como seu guia nesta jornada de maestria mental. Eu vi reis demais desmoronarem sobre seus próprios tronos ocos. Você já sentiu isso? Bem no coração de um rio ensolarado ou em um café agitado de São Paulo. Seu peito de repente se torna um buraco negro silencioso. Estamos tão ocupados sacrificando nossas vidas no altar digital das redes sociais, caçando curtidas, que deixamos nosso verdadeiro eu murchar nas sombras da solidão. Eu tive um amigo. Ele era a própria imagem do sucesso. Uma cobertura com vista para Copacabana, uma frota de supercarros, mas, por trás do flash da câmera, havia um soluço à meia-noite pelo telefone. Ele me disse: eu construí um império perfeito em uma tela, mas quando me olho no espelho, eu nem reconheço o estranho que me encara de volta. Não seja a próxima vítima deste espetáculo chamado felicidade emprestada. Existe um poder ancestral. Um segredo que os guerreiros estoicos usavam para manter sua honra inabalável no meio da tempestade. Aqui no Modern Invictus, eu não te ensino a apenas existir. Eu te ensino a despertar o Invictus interior, uma alma que é verdadeiramente invencível. Entre no meu mundo. Nós não buscamos a luz lá fora, nós nos tornamos o próprio sol. Habitum, viva o momento, não os pixels. Deixe-me desvendar para você uma das ilusões mais sofisticadas e brutais do nosso tempo. A fé cega de que um momento só existe, quando é capturado em pixels. Sem nem percebermos, nos tornamos caçadores de fantasmas em uma tela. Coletando freneticamente sombras digitais enquanto deixamos a realidade vívida escorregar por entre nossos dedos. Um verdadeiro Invictus, um guerreiro da mente, entende que o poder supremo nunca é encontrado em curtidas efêmeras. Aquilo não passa de número sem alma em uma placa de vidro fria. A verdadeira felicidade se esconde no silêncio de uma única respiração. Naquela conexão inabalável entre sua alma e o universo, aqui e agora. Imagine-se diante de um pôr do sol ardente na praia de Ipanema. O céu está tingido de vermelho sangue, como se tivesse sido pintado por um deus. Enquanto a multidão ao seu redor levanta o celular freneticamente para capturar a luz. Eu quero que você faça um ritual dos fortes. Guarde esse aparelho no fundo do bolso. Feche os olhos. Sinta o calor remanescente do dia acariciar sua pele. Deixe que o estrondo rítmico das ondas se torne seu próprio batimento cardíaco. Naquele instante, você não é mais um mero espectador, você é o único dono daquela existência. As maiores memórias não pertencem ao iCloud. Elas são gravadas com fogo em sua alma, tornando-se uma parte eterna da sua consciência que nenhum algoritmo pode tocar. A presença é o tesouro que os medíocres sempre perdem, mas continua sendo a arma secreta dos mestres estoicos. Diga-me, você tem coragem de viver sem uma prova digital? Hábito 2. Escolha a sua tribo. Deixe-me guiar você até o santuário da seleção. Aquele espaço sagrado onde a linha entre um guerreiro e um derrotado é traçada por nada mais do que as pessoas que você permite que compartilhem a sua sombra. Aqui, no nosso Brasil apaixonado, nós adoramos a conexão. Vivemos de braços abertos. Mas poucos estão despertos o suficiente para perceber uma verdade brutal. Nem todo abraço traz calor. Alguns servem apenas para apertar você e sugar a sua própria força vital. Como um guia para almas sedentas por grandeza, eu chamo isso de a lei da tribo. Você é o reflexo fiel, a média matemática. Das 5 almas que você convida para o santuário mais íntimo da sua vida. Eu já enfrentei uma entidade, não, um colega, cujas palavras eram gotas de veneno. Um coquetel tóxico de reclamações e culpas lançadas ao destino. Após apenas 15 minutos, senti como se minha alma tivesse acabado de atravessar uma expedição exaustiva pelo deserto, enquanto ele permanecia ali, intacto. Como um fantasma que acabará de se banquetear com a luz de outra pessoa. Um verdadeiro guerreiro Invictus nunca permite que esses vampiros de energia assombrem a sua fortaleza. Cortar conexões tóxicas não é um ato de egoísmo, é um ritual supremo de higiene espiritual. A felicidade e a negatividade são vírus psíquicos com uma taxa de contágio aterrorizante. Escolher a sua tribo é como escolher a vacina para o seu próprio destino. Portanto, seja corajoso. Empunhe as tesouras da liberdade e corte as cordas que estão puxando você para o abismo. Diga-me, você está pronto para purificar o seu mundo? Hábito 3. Memento Mori, lembre-se de que você vai morrer. Deixe-me guiar você até uma câmara escura de sabedoria primordial.
O único lugar onde a luz da vida verdadeira começa a rugir. Memento mori. Não trema diante desse nome. No mundo dos guerreiros estoicos, a morte não é um inimigo à espera no fim da estrada. Ela é um conselheiro silencioso, posicionado para sempre sobre o seu ombro esquerdo. Essa consciência do nosso fim não é uma sentença de morte. É o estimulante mais poderoso que já existiu. Ela transforma cada respiração em uma sinfonia de presença absoluta. Toda manhã, enquanto a primeira luz começa a tecer entre as palmeiras da Bahia, ou ilumina os arranha-céus de aço de São Paulo, eu realizo um ritual secreto que poucos ousam encarar. Eu me coloco diante do espelho, olho fundo nos meus próprios olhos e sussurro. Hoje pode ser a última vez que você testemunha este sol escaldante. Isso soa sombrio? Não. É o momento mais libertador que um ser humano pode alcançar. Quando você aceita verdadeiramente que o seu bilhete pode ser cancelado a qualquer segundo. Tudo fardo trivial desaparis como a nevoa diante do oceano. Você perceberá que não tem mais o luxo de perder um único segundo em discussões inúteis com o carteiro, ou deixar sua mente ser paralisada por um erro de digitação em um relatório de trabalho. Por que se preocupar com arranhões em um carro quando sua alma está gritando para voar alto? A morte é o fogo que queima o lixo do medo e da vaidade, deixando apenas o âmago de ouro de uma vida que vale a pena ser vivida. Viva como se estivesse queimando em seu último carnaval, vibrante, orgulhoso e completamente sem arrependimentos. Essa é a essência de um Invictus. Diga-me, você está pronto para morrer para suas ilusões e finalmente começar a viver? Hábito 4. A cidadela interior, domínio que você pode controlar. Entre comigo no labirinto de concreto de São Paulo no auge da hora do rush, onde o engarrafamento de carros se retorce como serpentes massivas e sufocantes sob o calor tropical escaldante. No coração desse caos, você verá milhares de almas literalmente se enforcando com uma raiva sem esperança. Mas eu estou aqui, como seu guia nesta jornada Invictus, para revelar um santuário secreto que nenhuma tempestade na terra pode tocar. A cidadela interior. Nossa filosofia é cristalina. Não desperdice seu poder divino tentando comandar a inundação. Em vez disso, foque cada grama do seu ser em pilotar o seu próprio barco. Você pode buzinar até suas mãos sangrarem. Você pode gritar até sua garganta ficar seca e em carne viva, mas a realidade brutal é que o mundo não vai se mexer. O medíocre escolhe ser escravo do ambiente, deixando que seus batimentos cardíacos e sua pressão arterial sejam sequestrados por coisas que ele não pode tocar. O guerreiro estoico é diferente. Ele sabe que a liberdade suprema reside no poder de escolher sua resposta. No meio desse exato caos, eu escolho sorrir, um sorriso misterioso de quem detém as chaves da serenidade. Eu abro um audiolivro, deixo a sabedoria dos antigos sábios preencher o ar, transformando a cabine apertada do carro em uma catedral radiante de conhecimento. O trânsito pertence ao mundo, mas a minha atitude? Isso pertence a mim. Quando você domina o silêncio no centro da tempestade, você se torna o rei sem coroa da sua própria vida. Então, diga-me, você continuará gritando desesperadamente dentro da sua gaiola de ferro? Ou começará a construir sua fortaleza impenetrável hoje mesmo? Hábito 5. Amor fati, ame o seu destino. Deixe-me levá-lo para tocar a chama mais radiante no santuário interno dos espíritos inconquistáveis. Amor fati, o amor ao destino. Isso não é uma resignação fraca e patética diante da sorte. Não, isso é um beijo desafiador sobre as próprias cicatrizes que a vida esculpiu em sua carne. Um guerreiro Invictus não apenas aceita o que acontece, ele deseja o que acontece. Ele transforma cada catástrofe em um verso do grande épico que está escrevendo, com seu próprio sangue e lágrimas. Olhe para uma história real deste nosso Brasil castigado pelo sol. Eu conheço um pintor, um gênio, cuja vida decidiu testá-lo da maneira mais brutal imaginável, arrancando-lhe cruelmente o braço direito em um acidente terrível. O mundo pensou que ele desmoronaria no abismo do desespero. Mas, das cinzas fumegantes da perda, um poder místico se acendeu. Ele não implorou por piedade. Em vez disso, ele aprendeu a acomodar os dedos dos seus pés para bailarem sobre a tela, criando obras-primas tão emocionantes que nem as mãos mais habilidosas poderiam sonhar em tocar. Essa é a essência do amor fati, o momento em que você percebe que a adversidade não é uma barreira. É o catalisador supremo para uma versão mais extraordinária de si mesmo. Quando a vida lhe atirar limões amargos, não se contente com um copo de limonada medíocre. Tenha coragem de pegar essas sementes da agonia,
Plantá-las profundamente no solo fértil da sua vontade e cultivar uma floresta vibrante para o seu futuro. Cada dor, cada fracasso, cada traição não é nada mais do que combustível sagrado para alimentar o fogo do seu gênio. Pare de desejar uma vida mais fácil. Comece a desejar a força para amar cada tempestade. Diga-me, você continuará gemendo sobre suas feridas? Ou as usará como as medalhas de um verdadeiro rei? Hábito 6. Proteja sua mente como um templo sagrado. Deixe-me expor um paradoxo que é tão ridículo quanto trágico nesta era moderna. Passamos horas incontáveis cuidando da nossa aparência, nos banhando nos perfumes mais caros das boutiques do Rio, mas, cegamente, permitimos que nossas mentes, nosso templo mais sagrado, Chiram Malcolm o fedor delixo emotional toxico. Como um guia para almas famintas por grandeza, eu chamo isso de a traição definitiva de si mesmo. Você jamais poderá construir um reino radiante se o seu alicerce for um aterro sanitário de manchetes sensacionalistas, discussões vazias em redes sociais e fofocas baratas. Imagine sua mente como uma catedral milenar, abrigando os próprios segredos do universo. Mas, em vez de guardar seus portões, você os escâncara para toda a sujeira digital imaginável. Toda manhã, no momento em que você abre os olhos e estica a mão para aquele celular, você está, literalmente, convidando o mundo inteiro para despejar lixo no seu santuário. Eu quero que você realize um ritual secreto dos fortes. Dedique pelo menos 10 minutos todos os dias para banhar sua alma em silêncio absoluto. Pegue sua caneta, deixe que ela seja sua espada de luz, e esculpa seus pensamentos em um diário. Expurgue suas ansiedades. Varra as sombras que estão criando raízes no seu subconsciente. Se você não limpar manualmente as câmaras da sua mente todos os dias, o entulho emocional irá se acumular até que você não reconheça mais a pessoa no espelho. Uma alma imaculada é o único lugar onde a luz da sabedoria estoica pode realmente habitar e brilhar. Então, diga-me, você vai ficar parado assistindo o seu templo desmoronar sob o peso da sujeira externa? Ou vai iniciar a grande purificação e se tornar um verdadeiro invictus com o seu próximo suspiro? Hábito 7. A revisão noturna, a auditoria do seu império. Enquanto as últimas luzes se apagam nas avenidas pulsantes de São Paulo, e as sombras começam a cobrir os desejos não realizados de um longo dia, eu te convido a entrar no ritual mais guardado de um mestre estoico, a auditoria do império interior. Esta noite, eu te entrego a chave que os maiores reis da história usaram para forjar seu espírito em meio a um mar de tentações. Nossa filosofia é brutal, porém libertadora. Um dia vivido sem a luz do autoconhecimento não passa das cinzas fumegantes de um tempo desperdiçado. Visualize Marco Aurélio, o governante absoluto do Império Romano, sentado em silêncio dentro de uma tenda fria em um campo de batalha congelado, pena na mão, encarando a própria alma. Ele não era um carrasco cruel julgando a si mesmo, ele era um sábio, afiando a lâmina da sua vontade. Antes de deixar o sono te levar para o mundo dos sonhos, realize estas 3 perguntas poderosas. Que vitória eu esculpi no meu destino hoje? Que escuridão invadiu minha mente e me desviou do caminho? E quando o sol nascer, como eu renascerei para superar o homem que sou hoje? Isso não é tortura. Isso é o ritual de purificação, garantindo que você nunca repita os fracassos do passado. Quando você ousa olhar diretamente para suas próprias rachaduras, você se torna um mestre ourives, transformando essas falhas em veias cintilantes de ouro. Um testemunho do seu orgulho. Então, diga-me, você escolherá adormecer na névoa dos velhos hábitos? Ou entrará no seu sono como um invictus, pronto para conquistar o amanhã? Hábito 8. Gratidão em ação, reivindique o seu império. Deixe-me revelar um tesouro esquecido bem na palma da sua mão. Um poder que a maioria da humanidade descarta cegamente para perseguir os fantasmas da fama e do status. Eu chamo isso de gratidão em ação. Não confunda isso com uma complacência fraca ou com o conforto ocioso dos covardes. Não, isso é o orgulho de um invictus. É a percepção de que a felicidade suprema não se trata de conquistar o que lhe falta. Trata-se de despertar o pulsar feroz da vida dentro do que você já possui. Pare por um momento. Olhe profundamente para as suas próprias mãos. Você vê as linhas intrincadas? Os calos? Consegue sentir o calor que irradia lá de dentro? Isso não é apenas osso e carne. Estes são instrumentos divinos que permitem que você agarre o seu destino, que construa monumentos para os seus sonhos e que ofereça o abraço mais caloroso àqueles que você ama. Este é um privilégio que milhões estão desejando agora mesmo em um silêncio desesperado.
Por que esperar pela sombra da doença ou pela picada da perda para finalmente apreciar a luz ofuscante da sua própria existência? Amanhã de manhã, ao levar aos lábios uma xícara de café forte e encorpado das montanhas de Minas Gerais, eu quero que você realize um ritual de despertar. Não beba apenas como um fantasma. Deixe que esse aroma intenso se infiltre em cada célula do seu ser. Sinta o amargor elegante como se fosse a última gota de néctar sobre a terra. Quando você aprende a valorizar um único gole como um presente do cosmos, você oficialmente caminha para fora da escravidão da ganância. Um guerreiro estoico não espera por um reino para se sentir um rei. Ele encontra o seu império no próprio ritmo do seu coração. Então, diga-me, você continuará perseguindo miragens distantes? Ou vai reivindicar sua verdadeira riqueza, aqui mesmo, neste exato momento? O encerramento, o chamado para a batalha. Chegamos à última fronteira das palavras, onde a sabedoria ancestral dá lugar ao poder ardente da ação. Ouçam-me agora, almas que têm fome de despertar. Quem lá e eu não estamos aqui para lhes entregar teorias secas ou sonhos vazios tecidos em seda. Estamos aqui para entrar na arena da mente com vocês. Um lugar onde cada respiração é uma campanha militar e cada hábito é uma lâmina sagrada. Vergeta para romper de vez as correntes de mediocridade. Não cometam o erro dos gananciosos e dos fracos. Não tentem acumular todos esses 8 tesouros de uma só vez. O viajante sobrecarregado com bagagem demais desmoronará muito antes que a primeira luz toque o pico da montanha. Agora mesmo, neste silêncio sagrado que nos envolve, escolha apenas um hábito. Uma arma que ressoe com o âmago da sua alma. Declare-o nos comentários abaixo como um juramento solene. Uma marca indelével do seu compromisso com a grandeza que habita em você. Lembre-se, o universo não exige uma vida perfeita e sem marcas para esculpir uma lenda. Os verdadeiros reis desta era são aqueles que carregam as cicatrizes mais profundas. Aqueles que provaram a lama do abismo, mas mantiveram seu espírito invictus, inabalável, inquebrável e recusando-se para sempre a se curvar diante do destino. Vá lá fora. Queime como uma chama na calada da noite. Agarre-se à sua resiliência. Stay invictus.